Graça e paz. Sou o pastor Heráclito Cocendei e quero trazer aqui a mensagem que é referente à data do dia 3. Lembre-se que eu estou seguindo o calendário dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, na intenção de trazer uma mensagem por dia, para que Deus esteja a cada dia falando ao seu coração. E a mensagem de hoje é referente ao dia 3. Estou um pouquinho atrasado, né? Mas nós vamos chegar lá. Então, dia 3 de janeiro de 2023. Ou seja, janeiro, mês 1. Então, é o capítulo 1. Dia 3, terceiro livro. Os versículos são os versículos do número 20 ao 23. E aí, quando nós vamos para o terceiro livro da Bíblia, no Velho Testamento, nós temos ali o livro de Levítico. Só que no livro de Levítico, os versículos acabam no capítulo 1, lá no versículo 17, e não chegam até o 20. E aí nós vamos fazer o quê? Nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento. Então, qual é o terceiro livro do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas. Então, Lucas é o terceiro livro. Nós vamos para o Novo Testamento. Capítulo de número 1, porque nós estamos no mês 1. O versículo é do número 20 ao 23. E aí, será que tem? Tem. Vamos ler o que diz no capítulo 1 de Lucas, versículo de número 20 a 23. Diz assim o texto sagrado: Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminado os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Pessoal, essa passagem fala da história de Zacarias, Isabel, João Batista. Vejam, nós lemos aqui do versículo 20 ao 23, mas eu preciso aqui falar um pouco do contexto ali. Zacarias, ele era sacerdote. Zacarias era sacerdote da ordem de Abias. E a sua esposa também era das filhas de Arão, né? Ou seja, os dois eram descendentes de uma mesma tribo. Zacarias e Isabel, sua esposa. A Bíblia fala que os dois eram justos diante de Deus. Olha que coisa linda. A Bíblia fala que os dois eram justos. Naquela época, um sacerdote, ele não era o único da turma dele. Turma chamada Abias. Para cada mês tinha um nome. E aí tinham vários sacerdotes ali para servir naquele mês a Deus no templo. Então eles lançavam sorte para ver quem era o sacerdote que iria ficar no templo servindo a Deus. As ofertas que fossem trazidas pelo povo e ali oferecer a Deus. E lançando sorte, eles da turma de Zacarias, a sorte caiu sobre ele. E aí ele entrou no templo para servir a Deus.
E o povo ficou do lado de fora em espírito de oração. O pessoal ficou orando. E Zacarias lá dentro, preparando tudo para começar o serviço a Deus. De repente, ele do lado direito do altar, assim, ele percebe a presença de um anjo da parte de Deus. Esse anjo tinha por nome, ou tem por nome, na verdade o anjo existe ainda, ele está vivo, Gabriel, que assiste diante de Deus. Eu creio que enquanto Zacarias preparava todas as coisas, ele também estava em espírito de oração, orando ao Senhor, fazendo as coisas e orando, falando com Deus. E o anjo naquele momento diz para ele: olha, Zacarias, suas orações foram ouvidas. Eu imagino que ele naquele momento deve ter pensado que tivesse sido alguma das orações que ele estivesse fazendo ali antes de começar os atos sacrificiais. Mas o anjo diz para ele: olha, a sua oração foi ouvida e a sua esposa irá gerar um filho. E ali, a Bíblia, quando Gabriel ele fala acerca de um filho, ele fala: olha, vou até ler aqui para vocês. A sua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho e nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo desde o ventre. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. E aí Zacarias, ele faz uma interrogação ao anjo, dizendo assim: mas como que vai ser isso? Como que isso vai se dar? Como é que isso vai ser possível? Eu já tenho uma idade avançada, minha esposa também, nós já estamos velhos. Olha, Isabel, ela era estéril e por isso já não podia gerar. E agora havia o fator que agravava esse problema, que era a idade de ambos. Os dois já estavam avançados em idade. Certamente que Zacarias já não orava mais para Deus dar um filho a ele, nem ela orava mais para Deus dar um filho a ela. Veja, os anos se passaram, não tiveram filhos, mas é interessante porque a Bíblia no início fala que os dois se mantinham na presença de Deus, eles eram justos, eles guardavam irrepreensível. Olha, diz o texto que eles guardavam irrepreensivelmente os mandamentos de Deus. E quantas pessoas abandonam a fé, quantas pessoas abandonam a igreja, quantas pessoas abandonam Jesus, larga tudo, porque perdem a fé, porque deixam de crer e praticam o quê? Injustiça. Nós precisamos primeiramente sermos justos com Deus. Primeira coisa. Eu tenho aprendido com Deus que ser justo é uma obrigação de cada um de nós, porque Deus é justo. E é uma virtude que agrada muito Deus. O homem que é justo, a mulher que é justa, é abençoado, é abençoada. Deus não esquece aqueles que procuram o caminho da justiça, aqueles que procuram ser justos. Ainda que as pessoas não vejam quanto você é justo, quanto você é justa, Deus vê e não esquece. Esse é um texto, é uma história que mostra que Deus não esquece. Certamente eles passaram boa parte da vida deles orando a Deus, buscando a Deus, pedindo a Deus para que lhes desse um filho. Os anos se passaram. Isabel não engravidou. Zacarias, ele viu os anos se passarem, não deixou de servir a Deus, não abandonou a fidelidade, não entrou em desespero,
mas continuou servindo ao Senhor. E certamente deixou de orar por aquilo, mas as orações não foram esquecidas. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que as suas orações que foram deixadas aos pés do Senhor, as orações que tu fez de dia, de tarde, à noite, pela madrugada, elas estão diante de Deus. Pode passar os dias, podem passar as horas, o tempo pode passar, mas Deus não esquece de você, meu irmão, você, minha irmã. Deus não esquece de você. As suas orações estão lá, mas Ele está contemplando você. Será que você é justo? Será que você é justa? Será que você tem deixado orações diante do Senhor ao longo da sua vida, mas tem praticado a justiça, tem guardado os mandamentos de Deus? Ou será que você desistiu de Deus? Ou será que você tem escolhido os seus próprios caminhos segundo o seu coração, segundo os seus pensamentos? Será que você é justo com Deus e tem procurado se dedicar a Ele, fazer a vontade dEle, aceitando a sentença que Ele der, de acordo com as petições que você fizer? Seja justo, meu irmão, seja justa. Se você, por algum motivo ou outro, abandonou a casa de Deus, deixou de adorar, deixou de buscar, volte correndo, peça perdão, tenha um encontro com o Senhor. É como o filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo que Jesus falou? E o filho arrependido, comendo umas bolotas de porco, tanto tempo ali, ele caiu em si e falou: o que eu estou fazendo da minha vida? Na casa do meu pai a fartura, os trabalhadores estão bem, eu aqui estou padecendo. Vou voltar para a casa do meu pai e vou falar com ele, vou pedir perdão. Não importa se ele vai me aceitar como filho, mas eu quero estar lá, porque lá é o lugar que eu tenho que estar. E ele volta. E quando ele volta, o pai está com os braços abertos, está com os sorrisos nos lábios, está pujante de alegria. O filho voltou. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo que Deus está falando contigo. É tempo de voltar. É tempo de voltar, meu irmão. É tempo de voltar, minha irmã. Volte à prática da oração. Volte ao arrependimento. Volte para a casa do Senhor. Volte à intimidade com Deus. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Deus não esqueceu as suas orações, mas Ele precisa que você seja justo e justa, para que Ele possa estar agindo em seu favor. Ele não depende disso, mas a Bíblia declara que o nosso Deus é um Deus de recompensas. Ele recompensa. Lá em Apocalipse 22:12, Jesus Cristo fala: a minha recompensa está comigo, e eu vou dar a cada um segundo a sua obra. Deus é recompensador, Ele é galardoador. Busque ao Senhor. A Bíblia fala que Zacarias tem aquele encontro com o Senhor. O anjo vai falar: olha, sua oração foi ouvida, Zacarias. Talvez Zacarias tenha dito: Deus não ouve minha oração. Deus não ouviu as nossas orações, Isabel. Isabel talvez tenha dito: Deus nunca ouviu nossas orações. Que orações que Deus ouviu será? Mas o anjo chegou para dizer para ele: Deus ouviu a sua oração, Zacarias. Você vai ter um filho. Zacarias, quando interroga aquilo, dizendo: mas como será isso? A idade chegou e a possibilidade disso acontecer já foi. Sabe? O Deus que chamou a mim, o Deus que chamou a você, Ele não depende de circunstâncias favoráveis para fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Deus não precisa que, olha só o que eu vou falar, Deus não precisa que esteja chovendo, que haja água no ribeiro para Ele fazer brotar a planta. Jesus é a própria água da vida. Ele é capaz de
criar todas as coisas apenas pelas suas palavras, porque assim foi criado todas as coisas. Creia no Senhor, somente uma palavra e tudo muda. Não perca as esperanças, confia no Senhor. O que Ele tem de mais importante para mim e para você, como presente, é a salvação. Mas Ele, mais do que a salvação, Ele ainda quer dar várias bênçãos, várias dádivas, vários presentes, vários mimos, porque o nosso Deus é amor, nosso Deus é Pai, nosso Deus é maravilhoso, Ele te ama. E a prova de que Ele te ama está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te ama. Zacarias não acreditou e Gabriel falou assim: olha, Zacarias, só porque você não acreditou, você vai ficar mudo até que essas coisas aconteçam, porque você não creu. Você agora vai ficar mudo, você não vai poder contar. Eu trouxe boas novas de alegrias e você não vai poder contar isso para ninguém de uma forma natural, porque você não creu. Você sabia que o milagre é para quem crê? Lembra de Jairo? Jairo, ele pediu para que Jesus socorresse a ele na aflição que ele estava em casa, porque a sua filha estava muito enferma, muito doente. E Jesus para dar atenção à mulher que está com fluxo de sangue há 12 anos. E aí, naquele momento em que tudo se desenrola ali acerca daquela mulher, é a hora de Jesus partir para a casa de Jairo, dar continuidade à sua caminhada, e as pessoas chegam até Jairo e dizem para ele: Jairo, 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 não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Aquela notícia triste, aquela notícia dolorosa. Eu não sei se você tem recebido notícias ruins, meu irmão. Eu não sei se nesses dias tu tens recebido notícias dolorosas. Deus tem muito mais para você, para a sua casa, para a sua família. Creia na salvação de Deus. Creia no socorro do Senhor. O Senhor, ele olha para a cara de Jairo, assim para a face de Jairo, que deveria estar descaída de tristeza, e o Senhor fala para Jairo: Jairo, apenas creia e verás a glória de Deus. Apenas creia, Jairo, apenas creia. Essa palavra que Deus tem para você, meu irmão, você apenas creia. As suas orações têm sido ouvidas por Deus. Deus entrará com um milagre na sua vida. Apenas creia. E o milagre aconteceu. Nasceu João Batista. A Isabel, que não podia gerar, gerou. Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel. Peço a você que, se você gostou dessa mensagem, que você possa compartilhar ela com as pessoas que você ama, com aquelas pessoas que você entende que elas estão precisando de uma mensagem dessa, uma mensagem para animá-las na fé, para despertá-las sobre os cuidados de Deus e sobre a providência do Senhor. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, com quem você entende que precisa ouvir essa mensagem. E eu gostaria desde já de lhe pedir para que você se inscreva em nosso canal. Se inscreva nesse canal e me ajude a fazer com que mensagens como esta possam chegar a pessoas que tanto necessitam da palavra de Deus. Eu sou o pastor Heráclito Cocedei e te agradeço por você me ajudar no crescimento desse canal. Cada dia estarei trazendo uma nova mensagem. Por isso você tem que acionar o sinozinho ali de notificação, e aí quando aparecer aquele pretinho que é todas, aí todos os vídeos que eu fizer você será avisado. Mais um vídeo, mais uma mensagem do pastor Heráclito Cocedei. Que Deus lhe abençoe e guarde você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Graça e paz.